Porque a Terra não é esférica, como é ensinado nas escolas. Olá! Primeiro ponto. A superfície dos continentes são planas. Sem dúvida que o que determina a forma da Terra é o perfil de elevação do relevo da superfície. Veja as linhas de perfil de elevação do relevo terrestre em diversos continentes. Todo o levantamento topográfico do relevo e linhas do perfil de elevação estão dentro de um plano horizontal. E podemos ver nos estudos de geografia e topografia que todo o relevo da superfície terrestre está dentro de um plano horizontal. Vou mostrar que a planicidade do Amazonas é mais uma evidência de que a Terra não é esférica como dizem. Ok, veja. Aqui é a região da nascente do rio Amazonas e segue por uma extensão de 2.900 quilômetros em linha reta até sua foz no Atlântico. A região em sua nascente está a 300 metros do nível do mar, e é finalizada aos 23 metros na foz do rio Amazonas. Esta caída de 300 metros para 23 metros determina a direção do fluxo das águas. Nisso podemos observar que o relevo da região não apresenta a curvatura pressuposta pela teoria da Terra esférica. Veja aqui, neste gráfico da planície amazônica, que se estende do Peru, seguindo pela região do Amazonas, até o Atlântico na foz do Amazonas, se encaixa perfeitamente no gráfico do relevo da região do Amazonas apresentado. Não há como negar. Nós não vivemos em uma bola, como dizem por aí. Existem defensores do modelo esférico que alegam que o nível é curvo. Bem, 2 pontos na superfície do mar formam uma linha reta e não curva. Então esses defensores do modelo esférico estão equivocados ou querem fazer vocês de bobos. Então vocês ficam com os fatos reais? Ou com a suposição teórica? Eu prefiro fatos reais, observados e verificados. Segundo ponto. A superfície das águas são planas. O pequeno barco e a cidade estão na linha divisada. A câmera amplia o que estiver na linha divisada. De novo. Sabemos que por natureza, a água sempre procura se manter nivelada. Isso é observado e verificado todos os dias no mundo inteiro. Então os globistas alegam que as águas dos lagos, mares e oceanos são curvadas pela teoria da atração entre os corpos, que geraria uma suposta atração gravitacional para o suposto centro da Terra. Então é lógico que fomos testar essa teoria de atração nos lagos, mares e oceanos no mundo inteiro. E todos os resultados reprovam a suposta curvatura apresentada na teoria. Nesse ponto também fica claro que a Terra é um plano horizontal, e não uma esfera como é ensinado nas escolas. Terceiro ponto.
Sendo assim, a superfície da Terra não tem a curvatura da suposta Terra esférica de 6.370 km de raio. Quarto ponto. Sabendo-se que a Terra não é esférica, percebemos que fomos enganados sobre a teoria do Big Bang e a teoria gravitacional de Isaac Newton, ou seja, a suposta atração entre massas. Diante desses fatos, por consequência, a Terra não gira e nem voa, como diz a teoria. Mesmo isso já tendo sido provado por cientistas desde 1880. E é verificado em bases de projetos de aeronaves e megas construções na superfície da Terra. Um dos experimentos mais famosos foi o de Michelson Morley em 1987. O experimento foi utilizado para comprovar se a Terra realmente se movia. Supostamente, a Terra teria que se mover 30 km por segundo para completar sua revolução anual. E o resultado do experimento mostrou que a Terra não tem nenhum movimento. Este experimento foi conduzido usando o interferômetro de Michelson. Se o éter existisse, esperava-se que as franjas de interferência fossem deslocadas quando o interferômetro fosse girado. Mas Michelson e Morley encontraram resultado nulo. Esse experimento levou Albert Einstein a adotar dois postulados muito famosos, conhecidos como postulados da relatividade especial. Observação: o resultado do experimento de Michelson e Morley deu nulo. Esse resultado leva a duas conclusões: ou o éter não existe, ou a Terra não se move. Então os cientistas optaram por negar o éter, em vez de que a Terra não se move. Mas por que não optaram pela existência do éter, e o fato do aparato não registrar nenhum movimento da Terra? O fato é que se os cientistas optassem pela Terra que não se move, estariam contra a teoria do heliocentrismo. Então eles negaram a existência do éter, para manter a farsa do heliocentrismo. Só que em 1913, Sagnac verificou a existência do éter. E Albert Einstein, mesmo depois de ter publicado a teoria da relatividade, admitiu a existência do éter, em 1920. Finalmente, em 1933, Dayton Miller confirmou definitivamente a existência do éter. Sendo assim, em vista dos fatos ocorridos, fica confirmada a existência do éter, fica confirmado que o aparato de Michelson e Morley comprovou que a Terra não se move. Essa é apenas uma das observações dos fatos no mundo real. Somos vítimas de uma grande conspiração por parte dos detentores dos poderes no sistema que controla o mundo. Mas veja a seguir o documentário que apontará mais fatos comprovando que a Terra não é uma esfera voadora, como é ensinado nas escolas. Se a Terra fosse uma esfera, deveríamos poder observar sua curvatura no mundo físico real. Sem dúvida, todas as provas e experimentos que se têm realizado para tentar detectar esta suposta curvatura têm dado resultado nulo. O modelo heliocêntrico oficial diz que a Terra é uma esfera de 40.000 km de circunferência. Se isso fosse certo, o horizonte deveria desaparecer da vista a um ritmo de 8 polegadas por cada milha de distância ao quadrado. Samuel Virla, inventor e escritor inglês, explica este princípio no seu livro. Se a Terra é um globo de 40.000 km de circunferência, a superfície de todas as águas deve apresentar certo nível de curvatura, já que cada parte deve ser um pedaço do círculo total terrestre. Em qualquer parte, este arco fará uma curvatura e cairá 8 polegadas na primeira milha de distância, e na segunda milha cairá a 32 polegadas, na terceira milha 72 polegadas e assim sucessivamente. A fórmula para calcular a curvatura a partir do nível do mar é 8 vezes a distância de milhas ao quadrado. De outra forma, se o observador se encontra a um ponto superior ao nível da água, a fórmula muda. Então é a seguinte: em um campo da Inglaterra tem um canal artificial de 32 km de comprimento chamado Gold Pole. Samuel colocou ali um barco com a bandeira a 1 metro e mediu por cima do nível da água. O barco navegou até a distância de 9,6 km em linha reta, desde onde se encontrava o cientista, e este se colocou em meio do canal, com um telescópio que estava a 20 centímetros sobre o nível da água. Samuel usou um telescópio e comprovou que o barco e a bandeira eram perfeitamente visíveis durante todo o trajeto.
Se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica dita diria que a ponta da bandeira que estava no barco situada a 1,5 metro sobre o nível do mar, ela deveria estar escondida de trás de 3,5 metros de curvatura. Sem dúvida, este não foi o caso e a bandeira pôde ser observada em uma totalidade ao longo de 9,6 quilômetros. Samuel realizou depois outros experimentos similares no canal e concluiu que não havia nenhuma curvatura na superfície terrestre. Hoje em dia tem milhares de vídeos no YouTube replicando este experimento, e todos mostram objetos em uma distância que não poderiam ser visíveis se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência.